Vídeo de número 3, concurso IBGE. Vamos direto ao assunto sem enrolação. O que o IBGE faz? Segundo a apostila do Sesgran Rio, né, pessoal? Contar pessoas é um ato antigo. Nós temos, por exemplo, antes de Cristo, Davi, o rei Davi, lá na Bíblia, ele fez o recenseamento. Segundo a Bíblia, ele desagradou a Deus. Lá na época do nascimento de Cristo, Herodes fez o recenseamento. Então é um ato antigo. Observe o que está em verde. Os números obtidos nesses levantamentos eram utilizados para se formar contingentes para guerras. A principal função do recenseamento antigo era formar contingentes para guerras, apoiar a conquista de novas terras, medir as riquezas econômicas de uma região, entre outros usos. Os povos viviam em guerras. As guerras eram algo tão comum como o comércio no dia de hoje. Então, o principal objetivo era formar contingente para a guerra, para apoiar a conquista de novas terras, ainda medir as riquezas econômicas de uma região, entre outros usos. Com o passar do tempo, os dados obtidos em levantamentos passaram a ser tratados segundo técnicas de probabilidade, por exemplo, interpretados de forma que não fossem apenas um registro numérico no marco de tempo, mas que funcionassem também como base para planejar o futuro. Grife como base para planejar o futuro. Aqui já tínhamos esse conceito, essa concepção, base de planejamento. Mais do que qualquer coisa, o que buscava com esses levantamentos era reconhecer o mundo tanto do ponto de vista físico como social. Nós observamos que num dado lapso temporal, num dado período histórico, aquela concepção de que os dados levantados eram somente para a guerra, isso caiu por terra, mas havia agora uma preocupação com o planejamento do futuro. Muitos escreveram que com a população aumentando da maneira que estava, a alimentação iria acabar, né? Mas eles não preveram também que a produção iria aumentar também. Então havia esse planejamento do futuro. Mais do que qualquer coisa, o que buscava com esses levantamentos era conhecer o mundo. Havia esse desejo de conhecer o mundo, havia os desbravadores e eles queriam conhecer o mundo, por isso levantavam dados, ponto de vista físico como social. Queria conhecer os aspectos físicos como social desses levantamentos. Nos anos 90, o tratamento dos dados deixou de ser manual para ser informatizado. A análise das informações teve um grande salto. A realização de procedimentos estatísticos, que costumava ser de alto custo pela quantidade de pessoas que mobilizava, passou a ser mais dinâmico, com a aplicação da informática no tratamento de dados. Século XX, a partir de 1990, então, aquele tradicional meio de fazer pesquisa, ele deu lugar ao sistema informatizado. E com a informática tudo ficou mais fácil. Aquela realização de procedimento, que era altíssimo, o custo era altíssimo pela quantidade de pessoas passou a ser reduzido, porque passou a se colher informações a respeito de banco de dados, recolher informações em bancos de dados informatizados, e isso reduz o custo. Como qualquer outro, hoje tudo é informatizado hoje, porque além de trazer benefícios, o custo é muito inferior. Com o desenvolvimento de uso de novas tecnologias, além da crescente necessidade de informação pelos diversos níveis de governo, tanto pela esfera privada quanto pelos mais variados segmentos da sociedade, os levantamentos estatísticos e geocientíficos passaram a ser ferramentas para a obtenção de dados cada vez mais detalhados e desagregados. Observe então, nesse parágrafo, fala do desenvolvimento e uso de novas tecnologias,
Houve então a necessidade, além da crescente necessidade de informação pelo governo, pela vida privada, pela sociedade privada e pela sociedade em geral, então esses levantamentos estatísticos e geocientíficos passaram a ser ferramentas para a obtenção de dados cada vez mais detalhados e desagregados, ou seja, de obtenção de dados cada vez mais concretos, mais específicos, mais verdadeiros, mais reais. Nós observamos, por exemplo, lá no programa de saúde da família, há um programa lá, um banco de dados. E esses bancos de dados do PSF, eles contêm... quem já teve acesso a esse banco de dados sabe que lá tem o agente comunitário de saúde. Quando ele vai na residência do paciente, ele pega a informação: quantos tem na casa, quantos, qual idade, se produz, se alguém tem doença, quais os tipos de doenças, hipertensão, diabetes, outro tipo de doença, etc. Então esse banco de dados, eles são muito completo, esse banco de dados do PSF. Então essa tecnologia, ela faz com que, por exemplo, o Ministério da Saúde tenha um mapa completo da situação da saúde. Então, isso é só um exemplo. Não só o PSF, mas diversos outros institutos e entidades possuem então essa tecnologia, e essa informação passou a ser mais detalhada, mais desagregada. Atualmente, o segundo parágrafo. Atualmente, os dados resultantes desses levantamentos são armazenados em meio digital e disponibilizados em diversos sistemas de informações, acessíveis a gestores, pesquisadores, cidadãos e organizações da sociedade, que podem fazer o uso deles da melhor forma para o desenvolvimento de suas atividades. Então, o formato hoje está em meio digital, está lá em bytes, está disponível em computadores, na rede de internet e disponibilizados em diversos sistemas de informações, sejam, por exemplo, numa rede interna, numa intranet, ou até mesmo na internet, acessíveis a gestores, administradores, a prefeitos, governadores, a pesquisadores em geral, seja de universidades, cidadãos, organizações da sociedade, para fazer uso da melhor forma, de acordo com sua atividade. Então, está disponível o primeiro parágrafo: com o desenvolvimento da tecnologia, então essas informações passaram a ser disponíveis em meio digital e agora estão muito mais acessíveis e mais detalhadas, desagregados, de maneira de mais fácil compreensão e de maneira em que o acesso se tornou mais possível. A imprensa se vale dos resultados dos levantamentos estatísticos e geocientíficos para falar sobre o crescimento da população, índices de emprego, de inflação, matrículas nas escolas, consumo, meio ambiente, desenvolvimento humano e entre outros temas. Os governos buscam estratégias para a redução da pobreza, desenvolvimento da educação, investimento em saúde. As empresas estudam as melhores oportunidades de investimento e retorno para um serviço, produto, sabendo quem são os seus consumidores e onde estão. E a sociedade deve dispor de informações precisas, imparciais e transparentes para exercer sua cidadania. Portanto, desse resultado dessas pesquisas feitas pelo IBGE, nós temos aqui 4 usuários citados pelo texto. A imprensa pega esses resultados para divulgar matérias sobre o crescimento da população, índice de emprego e etc. Os governos buscam estratégias para a redução da pobreza, desenvolvimento da educação e investimento da saúde. As empresas estudam melhores oportunidades de investimento, onde estão as pessoas, onde estão os produtos, sabendo que onde estão as pessoas que consumirão o seu produto, sabendo quem são os seus consumidores e onde estão. E a sociedade deve dispor de informações precisas, imparciais e transparentes
para exercer a sua cidadania. Por quê? Porque todo poder emana do povo, que o exerce, né? E de maneira soberana. Então a sociedade, como detentora do poder na democracia, deve ter informações transparentes e imparciais para exercer essa sua cidadania. Então vamos fazer um resumo de tudo aquilo que a gente já viu nesse vídeo até agora. Nós vimos que falamos do desenvolvimento social, que os dados passaram a ser informatizados, o que facilitou muito a manipulação da informação, e falamos que imprensa, governo, sociedade, e ainda ficou faltando aqui as entidades privadas, as empresas também, como usuários dos dados obtidos pelo IBGE. Vamos colocar aqui também as empresas e sociedade como usuários dos dados obtidos pelo IBGE. Ok, então vamos continuar. Apenas as sociedades que conhecem a si mesmas podem planejar e construir os seus futuros. Os dados resultantes de levantamentos estatísticos e geocientíficos contribuem de forma significativa para o conhecimento e para o processo de tomada de decisão. A importância desses levantamentos pode ser mensurada pelo fato de que muitos dos governos no mundo possuem organismos oficiais destinados à sua realização. Observe então que os grandes países, os países mais ricos do mundo, eles possuem esses institutos de pesquisas. Por quê? Porque o autoconhecimento é necessário para o desenvolvimento. Só pode se desenvolver, só pode crescer, só pode solucionar o problema se você sabe onde está o problema. É isso que o texto está querendo trazer para a nossa prova a respeito deste parágrafo que nós lemos. O autoconhecimento é necessário. E eu só posso conhecer se eu souber todos os detalhes a respeito do meu país. Então, por isso o IBGE vai em todos os cantos. Por isso é necessário fazer um raio-x de todas as situações econômicas, políticas, sociais, ambientais do país, para que o país, os governos possam traçar políticas de acordo com a necessidade. A necessidade prioritária é o quê? Educação? Então irá se investir lá. A necessidade atual é meio ambiente, então se investe lá. Então o autoconhecimento se tornou necessário. O IBGE é o principal provedor de dados e informações do país. É o principal. Não é o único, mas é o principal provedor de dados e informações do país, atendendo às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade. Já falamos sobre isso. Bem como órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal, oferecendo a visão completa e atual do país. Isso, pessoal, nós já vimos que o IBGE ele é um instituto nacional, mas que ele não atende somente a esfera federal, mas sim estadual e municipal, porque ele oferece uma visão completa. Quando ele faz uma pesquisa ampla, ele fornece dados relativo àquele município, relativo àquele estado e relativo à União de forma geral. Então, não só de forma federal, então estadual e municipal, isso é importante saber para a nossa prova também. Dando continuidade, aproveitando o máximo tempo possível, ainda sobre a missão do IBGE. Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício de sua cidadania. Eu colei esse pedaço conforme está lá na apostila, sem tirar uma palavra, sem pôr. Por quê? Decore isso. Missão do IBGE. Retratar o Brasil. Fazer um retrato de Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Então isso é missão do IBGE. E neste contexto de cumprir sua missão, o IBGE identifica
Já falamos sobre isso. Mapeia e analisa o território. Identifica, nós falamos lá da geodésia. Mapeia, analisa o território. Conta a população, questão numérica. Mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas. E revela como a população vive. Então, nós falamos isso nos vídeos anteriores e repetimos aqui porque eu sempre falo, a repetição é a mãe do ensino. Você quer se dar bem numa prova? Veja o material várias vezes. Você vai repetindo, aquilo vai fixando em sua mente e você não esquece na hora da prova. A neurolinguística diz que a médio prazo, 3 vezes. Você passa por um material 3 vezes, você guarda aquilo a curto prazo. A sua prova daqui 3 meses, a médio prazo quer dizer. Então, médio prazo, 3 a 6 meses, 3 vezes pelo menos. Você quer que aquilo fique na sua mente durante muito tempo, durante anos? 7 vezes passa por aquele material. Isso quem diz é neurolinguística. Pode nos ajudar na prova também. A repetição é a mãe do ensino, não esqueça disso. Ao revelar a situação econômica, social e demográfica, na perspectiva do espaço territorial nacional, o IBGE faz um retrato objetivo do país, promovendo a sociedade e os governos com informações estatísticas, geocientíficas, oficiais e confiáveis. Então, observe que o IBGE ele revela a situação econômica, social e demográfica na perspectiva do território nacional, ou seja, somente no território nacional. Ele faz um retrato objetivo. Marque isso, grife, sublinhe, copie. O retrato que o IBGE faz no país é objetivo. Está a ausência de subjetividade. Não é subjetivo. Não está ali o que o IBGE pensa, mas sim aquilo que ele colheu. Se o IBGE colheu informações dizendo que o Brasil está abaixo da linha da pobreza, é porque está. Porque é objetivo, não há subjetividade, não há uma interpretação, eu quero que seja divulgado isso. O que o IBGE colhe e divulga é objetivo, ou seja, sem ausência de opinião pessoal. É o retrato verdadeiro, por isso confiável. Por isso as informações são estatísticas e são confiáveis. Leve para a prova esse retrato objetivo. Se cair subjetivo, estará errado. Nós vimos esse slide e vamos agora para o próximo. Principais atividades do IBGE. Produção de informações estatística, coordenação do Sistema Estatístico Nacional, produção de informações de natureza geográfica, geodésica, cartográfica, bem como aquelas relativas aos recursos naturais e as condições do meio ambiente, coordenação do Sistema Cartográfico Nacional através da Comissão Nacional de Cartografia, organização e disseminação de informações, atividade de ensino de graduação estatística, mestrado e capacitação dos servidores. Algumas dessas atividades nós já vimos em vídeos anteriores, como a produção de informações estatísticas e a função precípua, a coordenação do Sistema Estatístico Nacional, nós já vimos também. Nós falamos da produção de informações de natureza geográfica, geodésica, cartográfica, bem como relativas a recursos naturais e condições do meio ambiente, nós já tínhamos visto. Agora uma nova, coordenação do Sistema Cartográfico. Então o IBGE ele coordena esse sistema de cartografia nacional. Então, o mapeamento oficial do Brasil está sobre a jurisdição, está sob a coordenação do IBGE. Esse aqui, então, é uma informação nova que nós devemos memorizar, nós devemos prestar atenção. Organização e disseminação das informações, nós também já vimos. Atividade de ensino de graduação em estatística, mestrado e capacitação dos servidores. Mestrado também, uma informação nova. As outras nós já vimos, de graduação em estatística e ainda a capacitação dos servidores do próprio IBGE. Então, pessoal, é isso que nós tínhamos para falar nesse vídeo de número 3.
Então aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que estejam gostando. Desejo a vocês uma boa prova. Comente, curta. Qualquer dúvida, nós estaremos aqui para tentar resolver a solução. Tentar resolver. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Muito obrigado.